Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. As duas palavras-chave deste 13º domingo do tempo comum são liberdade e desapego. Na primeira leitura do livro de Reis, temos o episódio da eleição de Eliseu. Deus pede a Elias que o ungisse para ser profeta e ficar no seu lugar. Enquanto Eliseu trabalhava no campo, Elias jogou o seu próprio manto sobre Eliseu. O novo profeta entendeu logo o significado daquele gesto. A partir daquele momento, teria de seguir Elias e se tornar verdadeiramente o seu discípulo. Pede para se despedir de sua família e Elias assentiu. Nesse momento, já podemos perceber a liberdade. Eliseu foi intensamente livre para aceitar o convite de Deus. Poderia aceitar a sua missão ou não, mas ele se tornou consciente do seu chamado e colocou Deus no centro da sua vida. Eliseu se desapegou daquilo que até então era o mais importante para ele, a família e o trabalho no campo. Esses são os requisitos para viver o serviço total. No Evangelho, Jesus nos apresenta, através do evangelista Lucas, 3 casos semelhantes da exigência que o projeto do reino de Deus nos coloca. O primeiro caso é de alguém que tem a iniciativa de pedir para seguir Jesus. O Senhor alerta que ele não tem lugar para repousar. Isso significa que quem quiser ser seu discípulo precisa aceitar a insegurança material. A única segurança do discípulo está em confiar na providência divina, desapegando de tudo que nos torna seguros e impede o nosso caminho discipular. No segundo caso, é Jesus quem convida, e o eleito pede para enterrar seu pai. A resposta de Jesus para deixar que os mortos enterrem seus mortos significa algo muito importante. O discípulo que se põe a caminho nasce para uma vida nova, em que a preocupação mais importante é anunciar o reino. Somos convidados então a desapegar de todas as nossas ocupações e tarefas comuns, não para abandoná-las ao acaso, mas para que elas testemunhem em primeiro lugar o reino, e não sejam o centro das nossas buscas e das nossas preocupações. Por fim, no terceiro caso, uma pessoa se prontifica a seguir Jesus, mas de antemão coloca uma condição de se despedir dos familiares. Pôr a mão no arado e olhar para trás parece uma resposta mais acirrada de Jesus, mas significa que a escolha pelo seguimento de Jesus precisa ser uma escolha profunda, radicada na prioridade do reino. Desapegar dos laços familiares é afirmar que Jesus e o projeto do reino são o tesouro mais precioso que temos, e livremente podemos segui-lo, sem sede da vida passada,
colocando-se inteiramente no propósito. Nos 3 casos, apesar das exigências, Jesus continua respeitando a capacidade humana de escolher e responder ao chamado com liberdade. Por que Jesus se coloca exigente nessa passagem? Porque Deus é exigente. Essas exigências são necessárias para nós nos comprometermos totalmente com o reino. É o convite a amarmos a Deus livremente e desimpedidos de qualquer obstáculo para segui-lo no caminho. E o que hoje nos impede de sermos cristãos de verdade? São Paulo se dirige aos Gálatas na segunda leitura, afirmando a liberdade da nossa relação com o Senhor que nos chama. Chamados então a corresponder livremente a uma vida nova, a vida na graça. Mas trata-se não da liberdade que o mundo prega, de agir sem medir consequências, somente fazendo o que se quer. É o que diz Paulo, como pretexto para servir a carne. A carne aqui é tudo o que está relacionado aos vícios, às mazelas, ao egoísmo, à sensualidade, imoralidades e vulgaridades. Essa liberdade só se conjuga com o pecado. A vida do cristão deve estar assentada na verdadeira liberdade, que é caminhar para e com Deus, ao seu modo de ser e agir, sustentados pelo Espírito e à luz da verdade do Evangelho, que é o próprio Cristo. Somos convidados hoje a viver a liberdade e o desapego de verdadeiros filhos de Deus, que deixam tudo o que não se encaixa com o Evangelho. E isso só é possível, como tem insistido o Papa Francisco, através do encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Somente encontrando-o com o Senhor, somos tocados pelo seu amor. E essa é a experiência, fonte do seguimento. Não se segue Jesus sem experimentar o seu amor e o seu perdão, porque são essas experiências que nos fazem compreender as exigências. A amizade com Jesus dá conta e faz compreender tudo o que a lei, o cânon, as renúncias e as exigências do reino nos pedem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.